Amém, glória a Deus. Aproveitando que nós estamos de pé, pegue a sua Bíblia, no nome de Jesus. Abra no Salmo 32. Diz assim, esse salmo fala da felicidade do homem perdoado. Nós vamos entender nessa noite essa pérola tão preciosa desse perdão. Diz assim, o verso 1 em diante: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, em tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós, os justos, e cantai alegremente, vós todos que sois retos de coração. Amém? Tome o seu assento no nome de Jesus. Como é bom adorar aquele que é maravilhoso. Aleluia. Por que eu estou adorando o Senhor e dizendo que Ele é maravilhoso nessa noite? E por que você adorou junto comigo nessa noite? Ah, pastor, porque está no culto. Sim. Mas porque existe algo aqui, querido, tão precioso, que eu e você que estamos aqui na casa de Deus, não só porque estamos aqui na casa de Deus, mas porque um dia você estava caminhando sobre a terra e você não estava nem aí para Jesus, não estava nem aí para Deus, estava seguindo o seu caminho. Aí esse amor tão grande, esse amor tão atraente, esse amor que nos deixa sem saída, como o apóstolo Paulo diz aos Romanos, esse amor que nos constrange, nos alcançou em algum lugar, irmão. E aí, quando Ele começou a falar com você, deixou você sem saída, você relutou para cá, para lá, talvez reclamou, mas você não resistiu ao amor de Jesus. Eu não resisti ao amor de Jesus. E esse romance, esse amor já passa mais de 20 anos, irmão, e a cada dia aumenta mais. Irmão, entrou mais um ano, o seu nível do seu amor com Jesus aumentou ou diminuiu? Como está a escala? Como está o nível do seu amor para com Ele? Deixa eu falar para você, o dele não mudou com você. O amor dele não mudou com você, não diminuiu, não acabou, não parou, continua tão fervente, tão abundante, tão poderoso como sempre. Ele disse que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Foi Ele que falou. Por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de muitos esfriaria. E nós estamos nesse tempo de muito pecado e muita iniquidade. Agora eu li o salmo para você de um homem perdoado, irmão. Eu li o salmo nessa noite de um homem que foi perdoado. E aí esse perdão foi tão poderoso, que isso aconteceu comigo e com você. Esse perdão foi tão poderoso em nossa vida, como foi na vida de Davi. Davi começou a falar algumas coisas diante de Deus. Isso se tornou uma poesia, se tornou um cântico espiritual na boca de muitos, inclusive na boca dele. E a primeira coisa que ele fala, ele diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. A transgressão é como se fosse o ato
e o pecado é como se fosse o fato. Ele disse: bem-aventurado, feliz é o homem e a mulher, feliz é o homem e a mulher cuja transgressão, cujo pecado é coberto por Deus. Porque Davi experimentou algo muito ruim na vida dele, uma crise muito feia, de pecado, de perseguição e de dor. Mas ele confessou o seu pecado, ele se rendeu diante de Deus, ele alcançou o perdão, ele alcançou a salvação, ele alcançou a libertação. Por isso ele fala: feliz, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Segue dizendo assim: feliz o homem, ou bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Em outras versões dizem assim: em cujo espírito não há falsidade. Feliz o homem em quem o Senhor não imputa maldade, em quem o Senhor não acusa como homem maldoso, em cujo espírito desse homem não haja engano, não haja falsidade diante de Deus e dos homens. Ele disse assim, em um tempo da sua vida, no verso 3: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Davi estava dizendo assim: enquanto eu estava na crise do pecado, enquanto eu vivia escondendo as minhas mazelas, enquanto eu vivia escondendo os meus erros, eu vivia na reclamação da vida, eu vivia na dureza do dia, eu vivia na reclamação das minhas palavras. Por isso ele fala: os meus ossos se envelheceram pelo bramido em todo dia, pela reclamação diária, por causa dos pecados. Isaías vai dizer: do que o homem reclama? Dos seus próprios pecados reclama o homem, diz a Bíblia. Do que o homem reclama? Dos seus próprios pecados. Davi está dizendo: enquanto ele se calava, enquanto ele não tinha uma atitude diante de Deus, ele só reclamava e só achava defeito nele e nos outros, e criticava e julgava e reclamava da vida, e não saía do lugar, e patinava, irmão, e patinava na vida. Verso 4 ele diz: porque de dia e de noite a tua mão, a mão do Senhor pesava sobre ele, a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Por causa dessa condição que ele vivia, do seu pecado, ele diz que a mão de Deus pesava sobre ele. A Bíblia diz, irmão, que o acusador dos irmãos não é Deus, é o diabo. É o diabo. Mas o diabo é um mentiroso, irmão. Ele é mentiroso. Agora você imagina Deus acusando o homem, Deus que é santo, que não é mentiroso. A crise de Davi aqui era com Deus, não era com o diabo, não era com o homem, era com o próprio Deus. Ele dizia assim: porque de dia em dia a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se mudava, era inconstante. Aí ele diz no verso 5: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Esse salmo aqui, irmão, já retrata o seu perdão, o perdão de Davi. O Salmo 51 é o salmo onde ele se rende diante de Deus, onde você percebe um pouco do diálogo de Davi com Deus a respeito de tudo que ele viveu, afrontando e entristecendo o Espírito de Deus. No Salmo 51 ele faz uma oração derramado diante de Deus, pedindo perdão e recebendo perdão. O Salmo 32 é um salmo de um homem que já foi perdoado, e ele reconhece algumas coisas aqui. Ele diz: eu confessei-te o meu pecado, e a minha maldade eu não encobri. Em outras palavras, eu não varri para debaixo do tapete, eu coloquei tudo na luz, eu coloquei tudo às claras, eu deixei tudo evidente diante do Senhor. Eu não agi com falsidade diante do Senhor, eu não agi com maldade, com engano, eu joguei tudo às claras. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Não tem como Deus não perdoar um coração rendido e quebrantado.
No verso 6 ele diz: pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Está falando ainda do momento de crise, mas no momento de busca ao Senhor. No verso 7 ele fala: tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Davi está dizendo assim diante da sua oração: tu és o lugar onde me escondo. Tem alguém que está falando da sua vida para Deus, abrindo o seu coração para Ele, e dizendo: olha, coloca a minha vida diante do Senhor, eu falo tudo para Ti, mostro ao Senhor, e a partir de agora eu não quero mais viver nada disso, e eu quero uma coisa, eu quero me esconder no Senhor, eu quero me esconder na Tua presença, eu quero estar diante da Tua face a cada dia, é melhor estar contigo. Tu és o lugar onde me escondo, Tu me preservas da angústia. Angústia, irmão, angústia que abate muitos corações e muitas almas desse tempo. Davi está dizendo: eu me escondo no Senhor, e por causa disso o Senhor me preserva. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Cantos de livramento. 2 homens um dia estavam presos em uma cadeia, em uma cela, e não mereciam estar. Estavam porque falavam do amor. E aí, perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, estavam cantando, e Deus mandou um terremoto santo que abalou as suas cadeias, e eles se viram livres na mesma hora pelo poder da mão de Deus. Esses são os alegres cantos de livramento na presença de Deus. Livramentos que eu e você recebemos, mesmo sem saber que recebemos, por causa dos cânticos espirituais que nós temos na presença de Deus. Alegres cantos de livramentos. Davi é craque nisso, irmão. Davi é o cara dos cantos de livramentos. Por quantos momentos passou entoando cânticos a Deus, de provas em desertos em desertos, e covas em covas, e perseguição em perseguição, adorando e celebrando a Deus. E os cânticos espirituais de Davi serviam de livramentos para a sua vida, porque Deus sempre estava no lugar da adoração. O que Jesus disse para aquela mulher no poço, irmão, em Samaria? Porque o Pai procura a tais adoradores que assim o adorem, em espírito e em verdade. Mulher, não é aqui nesse monte, e não é em Jerusalém no templo que devemos adorar, mas no tempo que nós estamos, o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então não é mais em um lugar, irmão, é numa pessoa, é eu, é você, é dentro de mim, de você, que existe a adoração, a celebração poderosa na presença de Deus. Não é nenhum lugar, nós não estamos vivendo rituais, não estamos vivendo ritos. Por isso nós adoramos aqui, adoramos amanhã no trabalho, porque eu e você somos o lugar da adoração. O jardim, irmão, saiu de fora e entrou para dentro, lembra? Lá atrás Deus vinha no Éden, não vinha todo dia na viração da tarde? Quando o sol, irmão, batia em retirada, quem que chegava? Quem chegava? O sol da justiça, o glorioso chegava no Éden. Quando o sol natural que ele criou saiu, batia em retirada, quando virava a tarde, quem iluminava o jardim era a glória de Deus, o próprio Deus. Mas um dia o homem transgride, cai e se afasta. Jesus vem na cruz e conserta de novo o relacionamento. Agora o jardim não está do lado de fora mais, o jardim está aqui dentro. O jardim saiu de fora e veio para dentro. O Espírito Santo está aqui, e é nesse lugar que os verdadeiros adoradores se encontram. Aleluia. Davi está falando que Deus o cingiu, o vestiu de alegres cantos de livramentos. Alegres cantos. Você pode dizer: pastor, eu não entrei alegre aqui hoje não, eu estou passando por um problema aí, nem você sabe, ninguém sabe, mas Deus sabe, irmão. Deus sabe, irmã. Agora esse aqui que está dizendo essas coisas, passou o perrengue, e está dizendo para mim, para você nessa noite, que Deus os cingiu com alegres cantos de livramentos.
Não são tristes cantos não, irmão, são alegres cantos. Mesmo na crise, alegres cantos. Mesmo na dor, alegres cantos de livramentos na presença de Deus. Ele disse, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Aqui dá a ideia que o próprio Deus está falando. O próprio Deus está falando para Davi: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho em que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Depois ele fala: não sejas como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto ou de freio, para que se não atirem a ti. Está falando que eu e você não sejamos como uma besta, como alguém que não tem instrução, como alguém que não consegue raciocinar, como um animal. Não seja como o cavalo ou como a mula que não tem entendimento. Aí ele fala: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. E nós estamos aqui nessa noite cercados da misericórdia do Senhor. Mais um ano entrou na minha vida e na sua vida, na nossa casa, por causa da misericórdia do Senhor. Eu estou olhando aqui para homens e mulheres perdoados por Deus, alcançados pelo amor de Deus. No verso 11 ele diz: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós, ó justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Essa já é uma outra condição que Davi expressa, a condição diferente daquilo que ele viveu antes e agora de um homem perdoado na presença de Deus. Se nós dividirmos esses salmos em versículos, do versículo 1 e 2 ele está louvando a Deus, do versículo 3 a 7 ele está falando da confissão dos seus pecados, do versículo 8 a 9 é uma mensagem de Deus, e do versículo 10 a 11 é a proteção divina para os homens honestos, para os filhos honestos, servos e servas honestas, a proteção de Deus. Você já percebeu, irmão, que quem anda com Deus em fidelidade, em sinceridade, acontece isso aqui que Davi está falando? A misericórdia, o cuidado, a bênção de Deus está sempre presente. Você já percebeu que você não perece quando você é honesto e fiel com Deus? Você já percebeu que o inimigo promove situações e circunstâncias ciladas para derrubar você, irmão? Mas ele não consegue porque você é fiel com Deus nos seus caminhos. Deus honra você, Ele guarda você, Ele preserva você. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós, os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Quando fala retos de coração, eu lembro de Jó. Homem reto, fiel, temente, que se desvia do mal. Retidão fala de algo interior, de alguém que não muda, de alguém que não tem duas caras, alguém que continua em Deus, alguém que é reto, que tem um caminho traçado, que tem um propósito, que tem um foco, que tem uma direção, que está seguindo e servindo a Deus. A primeira condição para a felicidade do homem, para a felicidade verdadeira, Davi está falando aqui para mim e para você nessa noite, irmão. Para o homem ser feliz na terra, ele precisa ser perdoado por Deus. Se ele não tiver o perdão de Deus, ele nunca vai ser feliz, nunca. Por isso ele está dizendo: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Feliz é o homem que está nessa condição, que tem paz com Deus. Tem muita gente mal resolvida com Deus, sem paz com Deus. O problema não é com o demônio, com o diabo, o problema é com Deus. Você percebe que o problema de Davi aqui precisava ser resolvido, era com Deus, não era com o homem, não era com o maligno, era com Deus. A Bíblia diz em Romanos 5, 1, 2: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos também entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus. Um homem ou uma mulher que foi perdoada por Deus, que abriu o seu coração, rendeu a sua vida, confessou os seus pecados, recebeu a paz de Deus.
Quando Paulo escreve para os irmãos de Filipe, ele diz assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. A paz de Deus guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Irmão, vai guardar a alma da angústia, vai guardar o coração das crises, vai guardar o coração das pressões desse mundo, das dúvidas, do medo, do pavor. Só a paz de Deus pode guardar. Mas quem tem a paz de Deus? O homem e a mulher perdoado, o homem e a mulher que não encobriu as suas transgressões, o homem e a mulher que não escondeu os seus pecados debaixo do tapete, o homem e a mulher que não tentou enganar a Deus, porque ninguém consegue enganar a Deus, irmão. Você pode enganar o pastor, a pastora, o seu marido, a sua esposa. Você pode enganar o seu chefe no seu trabalho. Você pode enganar quem você quiser, mas a Deus você não engana. Quem é o homem nessa noite feliz? Quem é a mulher nessa noite feliz? Pastor, felicidade está no dinheiro. Se eu ganhasse na Mega Sena eu seria feliz. Oh, glória a Deus. Você que pensa, irmão. A felicidade na Bíblia está dizendo daquele que é perdoado por Deus. Davi está dizendo. Porque enquanto o homem não encontra perdão em Deus, ele continua debaixo dos seus pecados e da culpa e da acusação dos seus próprios pecados. Há 3 verbos aqui nesse salmo tão interessante que eu quero fazer você enxergar. Ele diz assim, olha só, no verso 1, que Deus perdoa os nossos pecados. Depois ele diz, no mesmo verso 1, que o Senhor, além de perdoar o nosso pecado, Ele cobre o nosso pecado. Então existe aqui o verbo perdoar e o verbo cobrir ou apagar. Eu quero colocar apagar aqui no lugar de cobrir. Também ele diz que Deus não nos acusa no verso 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, ou a quem o Senhor não o acusa, não o culpa dos seus pecados. 3 verbos importantes aqui que falam dessa verdade. Deus perdoa os pecados, leva-os para longe. Isso faz referência a Deus Pai. O Salmo 103, o mesmo Davi diz assim: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. O que nós cantamos aqui nessa noite? Hoje eu preciso de um milagre, Senhor. Eu preciso de um milagre, Senhor, na minha vida. Irmão, tudo vai acontecer por causa do perdão, não se engane. Tudo acontece, a bênção acontece, o milagre acontece, a porta aberta acontece, tudo acontece por causa do perdão. De um homem e de uma mulher perdoado por Deus. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, 3. 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não fica nenhum resíduo, irmão. Jesus purifica-nos de toda injustiça. Provérbios 28, 13, preste atenção nesse texto. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança a misericórdia. Nós estamos no ano da... A Bíblia está dizendo: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança a misericórdia. O ano da prosperidade, irmão, o ano da prosperidade envolve a confissão dos nossos pecados, a rendição da nossa vida diante do Senhor diariamente. Estamos vivendo o reino de Deus? Estamos vivendo o evangelho do Senhor Jesus? O mesmo Deus que perdoa, também é o Deus que apaga, ou Deus que cobre os nossos pecados. Segundo o mesmo verso primeiro, ele diz: o Deus que apaga e cobre os nossos pecados, aquilo que não deve ser visto. Ou seja, aquilo que era ruim, que nos trazia culpa, mazela,
Deus apaga, irmão. É Deus quem encobre o pecado, não é você. Irmão, quem encobre o pecado é Deus, não é você não, nem eu. Ah não, eu vou jogar aqui para debaixo desse tapete aqui, que ninguém vai ver isso aqui. Fica quietinho, não conta para ninguém. Quem cobre o pecado é Deus, não é o homem. Enquanto o homem cobre o seu pecado, ele não alcança o perdão de Deus. Mas quando você entrega os seus pecados para Ele e se rende, Ele que cobre os seus pecados, para que ninguém possa ver mais. Amém? Para que Deus e para que o homem possa ver só coisas boas em mim e em você. É Deus quem apaga, quem cobre aquilo que não deve ser visto, não deve mais ser visto. Jesus estava na cruz, quando foi meio-dia, as trevas cobriram a terra, Jesus estava nu na cruz. E do meio-dia às 3 da tarde, os nossos pecados caíram sobre Ele. Alguém viu Jesus nessa hora? Se as trevas cobriam o Filho de Deus, Jesus sentia todas as crises lá naquela hora, do meio-dia às 3 da tarde, 3 horas de sofrimento intenso, recebendo a nossa culpa. Mas Ele estava em trevas, Deus o cobriu. Charles Spurgeon diz que Deus colocou um véu sobre a cruz, para que ninguém pudesse olhar para Ele. É Deus nessa noite que apaga e que cobre os nossos pecados, se nós de fato nos rendermos ao seu coração. Cadê o homem e a mulher perdoada nessa noite? Cadê o homem e a mulher feliz nessa noite, que está entrando em 2023 com uma prosperidade tão extraordinária na sua casa, irmão? Tão extraordinária. O pecado não pode ter lugar na nossa casa, não pode ter lugar no nosso coração. Você está pensando que eu estou falando aqui como um santo melhor do que todo mundo, irmão? A palavra pega em mim primeiro, a palavra me corta primeiro aqui. Nós entramos em 2023 no ano da prosperidade, mas alinhados no propósito de Deus. Que homem abençoado é esse? Que mulher abençoada é essa? Quando alguém olhar para mim, para você, vai falar assim: cara, você é muito abençoado, hein? Que bênção é essa que você tem, que eu quero também? Aí você diz assim: é porque eu sou um homem, eu sou uma mulher perdoada por Deus, eu sou perdoado por Deus. Eu encontrei com Ele, Ele cobriu os meus pecados, Ele me alcançou, me amou, me lavou, eu me entreguei para Ele. Agora eu vivo para Ele, eu vivo só para Ele. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, entenda isso. O que encobre os seus erros, as suas mazelas, nunca prosperará, diz a Bíblia. Mas aquele que ao contrário disso, confessa e deixa, alcança a misericórdia. Esse é o propósito para 2023, irmão. É confessar e deixar aquilo que não presta para trás, para viver o novo que Deus tem para a sua vida. Amém? Então, se existe algo na sua vida que você precisa alinhar, na área espiritual, na vida espiritual, você precisa alinhar no começo do ano. Precisa alinhar. Se está faltando perdão para alguém, perdoa. Se está com problema com alguém, resolve. Se tem crise, busca a Deus. Se tem pecado escondido, busca a Deus. Se tem coisa mal resolvida na sua vida espiritual, busque a Deus. O ano da prosperidade, irmão, conta com isso. Conta em vivermos esse propósito. Você acha que é bonitinho, que o pastor ia colocar bonitinho ali o ano da prosperidade, ia ficar pregando mensagem de prosperidade aqui para você? Essa é a primeira mensagem de prosperidade do ano, irmão. Essa é a primeira. O homem feliz e a mulher feliz, abençoado por Deus, que teve um pacto, uma aliança com Jesus, que vai viver um novo tempo. 2 Coríntios 5,17: assim que esse alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso não é prosperidade, irmão? Que prosperidade é essa? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Coisas novas eu quero ver esse ano de 2023. Tá muita gente, nós estamos vendo, irmão, estamos vendo o governo que assumiu, a crise que o nosso país está instalado. O país está dividido. Não há um mínimo de expectativa olhando para o homem para esse ano e para esses 4 anos que entram. Não há um mínimo de expectativa de
confiar, de colocar a nossa confiança nesses homens. Mas eu não estou aqui colocando a minha confiança em político, em homem. Eu estou colocando a minha confiança naquele que criou os céus e a terra, do Todo-Poderoso. Aleluia. E é num tempo de crise, num tempo de dor, num tempo de angústia, de perseguição, que Ele opera, que Ele levanta, que Ele cura, que Ele restaura, que Ele aviva a sua obra. Está lá Abacuque, irmão, o profeta Abacuque, homem de Deus. Aí ele estava vendo a ruína da sua terra, a injustiça, a crise, o dolo, a mentira, o engano, a falsidade. Abacuque estava orando e buscando a Deus. Ele estava vendo que o seu povo vai ser massacrado, porque o povo se afastou de Deus. E aí ele vai dizer: Senhor, ouvi a tua palavra, Senhor, e temi. Pelo menos tem alguém que teme ouvir a palavra, irmão. Tem um monte de cabeçudo que não quer saber, mas sempre tem alguém temendo diante da palavra. Que esse seja eu e você nesse ano de 2023, ouvindo e temendo a palavra de Deus. Aí Abacuque disse: eu ouvi a tua palavra e temi, Senhor. Senhor, aviva a tua obra, e no meio dos anos a notifica, Senhor. Aviva a tua obra em nossa casa, Senhor. Aviva a tua obra no meu coração, no meu espírito, Senhor. Aviva, Senhor, porque eu temo diante da tua palavra. Que esse temor enche o seu coração nessa noite, querido. Que o temor de Deus enche os nossos corações nessa noite. Vamos pegar aquilo que tem que ser jogado fora, vamos jogar fora. Aquilo que não presta, não guarde. Não guarde. Assim, a gente sempre faz faxina em casa, e aí os homens sempre gostam de guardar mais coisa, né, irmão? É assim com você? É assim, irmão? Quem guarda mais coisa aí? Qual é o homem da casa que guarda mais coisa? Esses dias atrás, irmão, estourou aquela boia da caixa do banheiro, a caixa de descarga do banheiro, sabe? Eu guardei ela, irmão. Aí a pastora falou assim: joga isso fora, para de ficar guardando coisa velha. Eu falei: deixa aí que uma hora vai servir. Os dias passaram, irmão, eu comprei uma nova. Aí eu fui lá no Irapuru, comprei uma nova. Passou mais ou menos um mês, uns 2 meses. A água lá em casa veio quase R$300. Aí quase que eu caí da cadeira. Eu falei: meu Deus, que conta é essa de água? A boia maldita, irmão. A boia nova que eu comprei estava vazando. Eu arranquei a boia, irmão, dei um chute nela. E aí eu fui lá onde estava guardada a boia antiga. Está pensando que eu sou bobo? Eu peguei a boia antiga e fiz uma adaptação. A adaptação é conhecida como gambiarra, mas eu falo adaptação. Vai lá em casa, se você precisar ir no banheiro, eu não vou convidar você para ver não, mas se você der a descarga vai fazer um pouco de barulho, um pouco a mais, mas nunca mais deu problema, nunca mais. Uma bênção. Fiz uma boia com cano de PVC e peguei a boia antiga e coloquei lá. Nunca mais, irmão, aquela boia vai dar problema. Por que eu estou falando isso? Guarde coisa que é essencial, que você sabe que você vai aproveitar, mas aquilo que não presta, jogue fora. Aquilo que faz você gastar a sua vida, aquela boia miserável fez eu pagar R$300 de água, eu dei um chute nela, irmão. Eu estou falando, não está gastando tanta água assim, onde que está? Será que tem vazamento na casa? Era a boia, irmão. Devagarinho, a água estava indo embora pelo ladrão. Devagarinho estava indo embora. Quando chegou a conta, eu caí das pernas. Guarde aquilo que de fato é essencial. O que não é, jogue fora. É Deus que cobre os nossos pecados. É Deus que apaga os nossos pecados. Miqueias, no capítulo 7, versículo 19, diz assim: tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. É Deus que faz isso. Ele pega todos os nossos pecados e iniquidades e lança nas profundezas do mar. Ele se esquece, é Deus que faz isso. Ainda o salmista diz que Deus não imputa os nossos pecados, que Deus não nos acusa dos nossos pecados. E aqui eu vejo uma ação do Espírito Santo. Romanos 8, 1 e 2 diz assim:
Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. É Deus que faz isso. Deus não nos acusa nessa noite. Talvez você possa ter entrado aqui com seu coração em acusação por alguma coisa, por alguém, pelo próprio maligno, por causa do pecado ou de alguma circunstância. Mas Davi está dizendo que Deus não nos acusa, porque Deus deseja que eu e você sejamos felizes. E a perspectiva de felicidade bíblica não é a perspectiva da felicidade humana dessa terra. A felicidade humana da terra está ligada a coisas. A perspectiva bíblica não está ligada a coisas, está ligada a uma pessoa que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Se eu tenho Jesus, eu sou muito feliz. Sou feliz por ter Jesus. Você já não percebeu, irmão, que tem gente que tem um monte de coisa e não tem felicidade? Mas quem tem Jesus, irmão, pode morar no barraquinho, debaixo de uma lona, mas tem felicidade, porque quem tem Deus tem tudo. E essa é a perspectiva do reino de Deus. Deus não nos acusa. Não nos acusa, quem acusa são os nossos próprios pecados. Mas quando nós nos rendemos, nos submetemos e entramos nesse refúgio, nós encontramos a verdadeira felicidade. O salmista diz no Salmo 91, verso 1 e 2, que você conhece muito bem: aquele que habita no esconderijo de quem? À sombra descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Davi está falando de um lugar de refúgio. Ele está falando de um lugar de refúgio quando ele diz assim: tu és o lugar onde me escondo. Diante da perseguição e da crise, aonde ele se escondia? Na caverna? Se precisasse, sim. Quando, por exemplo, o rei Saul estava perseguindo, lançando lanças contra ele para tentar matá-lo, ele se escondia em cavernas. Mas mais do que se esconder em localidades, Davi se escondia em Deus. Como que eu me escondo em Deus? Eu me escondo na oração, eu me escondo na comunhão com o Espírito Santo, eu me escondo no propósito de Jesus, vivendo com Ele, vivendo a fé, vivendo a palavra. Eu me escondo. Nesse ano de 2023, nós entramos escondidos em Deus, na felicidade de Deus, no propósito de Deus. Estamos habitando nesse esconderijo, irmão. Está falando de um esconderijo. Quem está com Deus está num esconderijo, está num lugar guardado. Por que o salmista diz isso? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. É nesse lugar que nós encontramos descanso. Não existe outro lugar. Um dia Jesus multiplicou o pão, o peixe, todo mundo comeu, se alegrou e disse assim: ô gente, agora olha aqui para mim. Vocês comeram pão, comeram peixe, mas ó, eu sou o pão da vida. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Aí todo mundo, para com isso. Já está se achando. Já está se achando, só porque multiplicou o pão e o peixe. Então o filho do Zé, da Maria, mora ali. Aí um monte de gente foi embora, irmão. Inclusive discípulos. Discípulos, diz a Bíblia, que muitos dos seus discípulos ficaram escandalizados porque ele disse que ele era o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Aí Jesus se volta para os seus discípulos mais de perto, os 12. E o registro está assim, João 6, 68 e 69. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Porque Jesus disse assim: olha, vocês querem ir embora também? Está vendo um monte de gente que foi embora? Vocês querem ir só porque eu falei quem eu sou? Enquanto eu estou dando pão para você e peixe, você come e se alegra. E diz: Deus está me abençoando. Olha, está vendo? Jesus é uma bênção. Aí quando Jesus chama para a responsabilidade, fala assim: olha, você já comeu, né? Está de barriga cheia? Até repetiu. Sobrou 12 cestos cheios. Agora faz o seguinte, olha aqui para mim. Eu que sou o pão. Eu que sou o pão.
Então, se você quiser viver eternamente, se alimente em mim, viva comigo, caminhe comigo. Aí, irmão, uma porção de gente partiu em retirada, porque tem gente que está com Jesus só por causa da comida, irmão, só por causa das bênçãos, irmão, só por causa da vitória, irmão. Aí vai ter campanha. O que vai ser nessa campanha? O que está sendo prometido lá? Eu vou participar da campanha. É por isso que eu não faço campanha, irmão. Porque tem uns miseráveis, não é você não, irmão. Tem uns miseráveis que só vai na campanha. Então o Jesus falou assim, ó, vocês seus miseráveis, deixa eu contextualizar, irmão, eu queria ouvir isso da boca dele. Vocês seus miseráveis, encheram a barriga, né? Foram embora agora? Aí chegou perto dos 12 e diz assim, e vocês, Pedro, Tiago, João, Tomé, vocês querem ir embora também? Some daqui, pode, vai agora. Essa é a tradução do pastor, tá, irmão? É uma tradução um pouco mais avançada. Aí Pedro fala assim, Senhor, para quem iremos nós? Está na Bíblia aí, Jesus, a palavra de Deus está dizendo, respondeu-lhe pois Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Pedro não disse, para onde a gente vai? Para onde a gente vai? Não, Pedro disse assim, para quem iremos nós? Por que ele disse para quem? Porque a perspectiva dele, irmão, estava em Cristo. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido, preste atenção, nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Nós temos crido e temos conhecido, estamos andando com o Senhor, estamos vendo mesmo que o Senhor é o pão da vida, estamos vendo mesmo que o Senhor é o Cristo, que o Senhor é o Filho de Deus, temos crido e conhecido, estamos caminhando junto. Esse tipo de crente não vai embora, irmão, não vai embora. Jesus fala duro, ele continua. Jesus chama atenção, ele continua, porque ele serve a Deus por quem Deus é, e não por aquilo que Deus dá. Amém? Davi disse, Tu és o lugar, Senhor, Tu és o lugar onde me escondo. Aí Pedro diz assim, Senhor Jesus, para quem nós iremos? Se eu quero juntar a palavra de Pedro com a de Davi. Davi disse, Tu és o lugar, Senhor. Pedro disse, para quem iremos nós, Jesus? Para quem iremos nós, se só Tu és o lugar? Tu és o lugar. Para quem iremos nós, se Tu és o lugar? Estamos guardados, ele disse. É o Senhor que nos cobre com alegres cantos de livramento, Davi disse. O poder da oração e da adoração na presença de Deus. Como eu disse, Paulo e Silas estavam lá adorando a Deus, irmão. Preso, apanhado, estavam esfolados, não tinha motivo para nada. Podia murmurar, podia reclamar. A gente fica servindo a Deus, mas passando por essas provas, está com nada esse negócio. Aí, preso aqui. Não estava não, irmão. Não estava não. Sabe por que não estava reclamando? Deixa eu falar para você, contextualizando o que Davi está dizendo. Porque eles não estavam no pecado, porque eles não estavam na mazela da vida, eles estavam servindo a Deus. Quem está servindo a Deus e vivendo com Jesus, não vive reclamando. Não havia espaço na alma de Paulo e de Silas para reclamar. Havia só para clamar, só para adorar, só para dizer, eu te amo, Jesus, maravilhoso o Senhor é, digno o Senhor é. Cara, mas você está preso aí, está vendo? O seu pé está no tronco, a sua mão está, mas a minha fé não está presa, a minha boca não está presa, o meu coração não está preso, meu espírito está solto, eu estou adorando. E aí, por causa disso, alegres cânticos de livramento, vem livramento de Deus, porque tem homens e mulheres que foram perdoados e reconheceram o seu perdão. O pecado amarra, irmão, o pecado prende, o pecado traz crise, mas um homem ou uma mulher perdoado por Deus vive na leveza do Espírito. Independente da circunstância que ele esteja, seja financeira difícil, seja enfermidade, seja perseguição, seja crise, ele continua adorando e servindo, porque ele sabe em quem ele tem crido. Paulo disse, eu sei em quem eu tenho crido. Está lá adorando o Senhor, irmão, sem imaginar que vai vir um terremoto santo e que vai quebrar as cadeias, que vai quebrar os grilhões que prendiam a sua vida. Porque a sua visão não está na circunstância, sempre vai estar em Deus, sempre vai estar em Deus.
Então entre esse ano de 2023, sempre olhando para Deus, sempre olhando para Jesus, mesmo que a crise esteja intensa, olhe para o Senhor. Amém? Olhe para o Senhor, guiar-te-ei com os meus olhos, instruir-te-ei, ensinarei o caminho que você deve seguir. Que caminho que eu devo seguir em 2023? Que caminho que eu devo seguir em 2023? Alguém pode responder para mim? Está na Bíblia, irmão. Biblicamente, que caminho que eu devo seguir em 2023? Deixa eu dar só o livro, está em João. Deixa eu dar só o capítulo 14. Agora fala o versículo. 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, porque o Pai está nele. Ele disse: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Que caminho que eu devo seguir nesse mês, nesse ano, e até Jesus voltar? O caminho de Jesus. E eu preciso colocar os meus filhos, colocar os meus netos, colocar a minha família nesse mesmo caminho. Esse é o meu propósito esse ano. É mostrar para os meus vizinhos, é mostrar para os meus amigos, para os meus colegas o caminho que eu estou seguindo. É esse caminho de vitória. E por fim ele diz assim: guiar-te-ei com os meus olhos. O próprio Deus estava dizendo para Davi, aqui eu termino, guiar-te-ei com os meus olhos. É interessante, como assim guiar-te-ei com os meus olhos? Em 2023, no ano da prosperidade, o Senhor vai nos guiar através dos seus próprios olhos. Pedro e João, às 3 da tarde, estão entrando no templo para orar, depois do Pentecostes, Atos capítulo 3. E tem um homem na porta do templo, nós conhecemos essa história. Quando eles chegam para entrar, porta dentro, o homem olha para eles, esperando receber alguma coisa, uma moedinha. Aí o homem fita os olhos em Pedro e João, e Pedro diz: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Na mesma hora, o homem foi tomado pela mão, se levantou. O homem que era coxo há 40 anos, coxo do ventre, nasceu coxo, nunca colocou o seu pé no chão, seu pé era encurvado para cima, suas pernas todas tortas. Na mesma hora, Jesus endireitou as suas pernas, os seus pés pisaram no chão, a planta dos seus pés pisaram no chão, e a Bíblia diz que ele começou a andar, pular e saltar e glorificar a Deus dentro do templo. Um homem que não podia andar há 40 anos, não sabia o que era pisar o seu pé no chão, por causa de um milagre sobrenatural, colocou o seu pé no chão na mesma hora, e não precisou se equilibrar, já sabia como andar. Só Deus pode fazer isso, só Deus pode fazer uma obra dessa. Aleluia. Aí Davi diz assim, o próprio Deus diz assim para Davi: Davi, porque você é um homem perdoado, você se abriu, se rendeu, recebeu o meu perdão, eu vou guiar você com os meus olhos. Quem estava nos olhos de Pedro e João que levantaram aquele homem? Quem estava no olhar de Pedro e João que levantou aquele coxo na porta formosa? O Espírito Santo estava dentro de Pedro e João. Guiar-te-ei com os meus olhos, ele estará dentro de você, e os olhos dele estarão nos teus olhos, guiando a sua vida. Aleluia. Quando Pedro e João olham para o coxo, quem está olhando também é o Espírito Santo, o Espírito da graça, e naquela mesma hora o milagre aconteceu. E eu creio, querido, que nesse ano seremos guiados pelos olhos de Deus em nós. É o que Davi está dizendo. Deus disse para ele: guiar-te-ei com os meus olhos, meu filho, guiar-te-ei com os meus olhos para o meu propósito. Aleluia. E eu concluo nessa noite. Você é um homem perdoado? Você é uma mulher perdoada? Mas se você não é um homem perdoado, não sente, você não é uma mulher perdoada, esse é o momento de começar o ano, não com o pé direito, irmão. Não, com o pé direito não, e nem com o pé esquerdo, irmão. Esse é o momento de você começar o ano na presença do Senhor. Amém? Se você sente que você não é um homem perdoado e uma mulher perdoada, porque isso fala de pecado, de entrega, essa é a sua noite
de receber esse perdão de fato, para que esse ano o Senhor possa te guiar com seus olhos. Vamos nos colocar de pé, no nome de Jesus. A Bíblia diz em Tiago 4,7: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Deus quer nos exaltar nesse ano, mas toda exaltação começa com humilhação. Humilhação para quem? Para o homem? Não. Humilhação, irmão, um dos derivados dessa palavra é nos tornar humilde. Humilhação não é o que os homens fazem com os outros. O que a Bíblia está dizendo não é isso. Um homem humilha o outro, escarnece, não é isso. E se humilhar diante de Deus é nos tornar humildes ao seu propósito. E é isso que Deus tem para nós, para a nossa vida nesse ano de 2023. Não começar com o pé direito, mas começar na presença de Deus. Se todos que estamos aqui nessa noite somos homens e mulheres perdoados, glória a Deus, já existe a paz com Deus na nossa casa. Mas se você sente que não, quero convidar você à frente. Quero orar pela sua vida. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça. Se você sente necessidade de vir aqui, ao ser ministrado por essa palavra, se o Espírito Santo falou com você a esse respeito, e você sente que precisa do perdão de Deus, ou pedir perdão, ou reconhecer algumas coisas diante do Senhor, venha à frente no nome de Jesus. Essa é uma noite de ceia, é uma noite de quebrantamento, uma noite onde nós reconhecemos a nossa vida diante do Senhor. Mas se você não há essa necessidade, você não sente, fique no seu lugar. Vamos orar no nome de Jesus. Eu quero convidar a pastora para fazer essa oração. No nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Aleluia, vamos todos orar em nome do Senhor. Curva a sua cabeça para que nós todos possamos agora nesse exato momento falar com o nosso Pai. Senhor, nós queremos nesta noite, Jesus, adentrar, Pai, pedindo perdão pelas falhas que cometemos, pelos erros e pecados, mesmo que nos são ocultos a nós, Senhor. Nós pedimos perdão por muitas vezes julgar, por muitas vezes falar pelas nossas línguas, Senhor Jesus. Nós pedimos perdão, perdão pelos nossos pensamentos indevidos, quando nós julgamos, quando nós até mesmo condenamos, Senhor Jesus, ou porque muitas vezes, Senhor, nós olhamos o que nós não devemos. Jesus, nós queremos aqui nesse momento, com o nosso coração totalmente quebrantado, contrito diante da Tua presença, nós reconhecemos, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor Jesus. Aleluia. Por muitas vezes nós não proclamarmos o Teu reino, por deixar de falar, por deixar de fazer, e nós erramos, Senhor. Nós queremos pedir perdão, Senhor Jesus, porque muitas vezes aquela pessoa que estava do nosso lado precisava de uma palavra, precisava, Senhor Jesus, e nós nos ocultamos, Senhor. Nós pedimos perdão. Reconhecemos, Senhor, neste exato momento, que nós estamos aqui com os nossos corações quebrantados. A Tua palavra nos ensina que todo aquele que confessa e deixa o pecado alcança misericórdia, Senhor Jesus. E é o que nós estamos fazendo aqui nesta noite, pedindo perdão, deixando de lado tudo aquilo que nos atrapalha a prosseguir em conhecer o Senhor Jesus. E nos faz, Senhor, mais alvo do que a neve. Assim como o salmista disse, Senhor, em Tua palavra: purifica-me e eu serei purificado. Lava-me com Teu sangue carmesim, Senhor, e eu serei verdadeiramente lavado, Senhor Jesus. Ah, Senhor, nós queremos nesta noite, Jesus, confessar, para que possamos
adentrar na tua mesa, sermos participantes, Senhor, sem nenhuma condenação, porque nenhuma condenação mais há sobre aqueles que estão aqui nesta noite confessando os seus pecados, porque o Senhor morreu em uma cruz para nos dar uma vida eterna, e que nós possamos buscar em Ti todos os dias das nossas vidas a salvação eterna. Amém, Senhor Jesus. E entra o Rei, Jesus, o Rei da glória. Convide-o para entrar.